Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Que Deus tem para nós hoje. Nós lembramos aqui do que está acontecendo no Irã, distribuição de Bíblias, né? E eu soube esses dias que no Egito há uma escola bíblica, um seminário, uma faculdade teológica, onde tem preparado missionários lá dentro do Egito, amém? Nações que são consideradas as mais difíceis no mundo hoje, a palavra de Deus tem entrado, e nós devemos alegrar o nosso coração por isso. E eu gostaria de ler com você alguns versículos em Abacuque. Que Deus alimente o nosso coração nesta noite e nos mantenha vivos, alertas dentro daquilo que Ele tem para a sua igreja missionária. Capítulo 1, versículo 1, depois nós vamos para o capítulo 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos aqui, queremos dedicar a ti, Senhor, os nossos corações. Ó Deus, nós te louvamos, já declaramos neste lugar para o Senhor tomar o teu lugar, e Deus, eu te peço, mantenha-se, Senhor, no lugar que nós te colocamos nesse momento de adoração, e que a tua palavra venha de encontro a cada coração aqui, e que o teu Espírito Santo tenha livre acesso para interpretar a tua palavra, Deus, dentro dos nossos corações, para continuarmos, Deus, a fazer diferença onde estamos, em qualquer parte do mundo que o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus nós oramos, amém, aleluia, glória a Jesus. Queridos, Abacuque é um livro bem pequeno, apenas 3 capítulos, e um profeta que não se sabe muito da sua história, a possibilidade dele ter sido filho da Sulamita, lá, que é comentado no livro de Reis, mas não é certo, não se sabe muitos detalhes da sua história, mas o pouco que a gente consegue saber, é algo que impacta a nossa vida, e o significado do nome de Abacuque é abraço. Esse significado do seu nome é tido pela intimidade que ele tinha com Deus. Já tem o primeiro ponto da mensagem, amém? Eu não sei qual o significado do meu nome, quer dizer, eu sei o significado do meu nome, mas bem que poderia dar um significado desse. Só que o significado do nome é por conta da vida que este homem tinha com Deus. Abacuque foi alguém que viveu em tempos difíceis. Pelo versículo 1 que nós lemos aqui, nós vemos que ele está ali num clamor, né? Até quando, Senhor, eu vou ver todas estas coisas acontecerem e não vejo resposta nenhuma? A injustiça prevalecendo, e parece até que Abacuque está vivendo os nossos dias, né? Pela lista aqui, mas tem mais, a lista não parou aí no capítulo 1 não. Porém, ele viveu também no tempo de Jeremias, no tempo em que, o que acontece aqui no livro, Deus está anunciando que haveria um cativeiro, que seria o cativeiro babilônico, sobre a vida dos judeus, sobre a vida do povo de Deus. E Abacuque, ele foi um dos poucos que creu nas profecias de Jeremias.
Abacuque viveu no tempo de Jeremias, e foi a Jeremias que Deus estava dando as profecias, entregando a palavra de Deus. E aí vem outra coisa que impacta a nossa vida: ele creu na profecia daquele que falou em nome do Senhor. A Bíblia naquele tempo não estava compilada, eles tinham os livros da lei, e os profetas falavam em nome do Senhor. E Abacuque creu na palavra que Jeremias falava. E nós vemos que quando ele está aqui dizendo até quando, ele está passando por uma crise existencial. Ele está passando por uma crise porque ele tem uma vida de intimidade com Deus. E essa vida de intimidade com Deus estava em crise porque o que os olhos dele estavam vendo estava em contradição com o Deus que ele servia, com o Deus que ele cria. E o que ele viveu, gente, por exemplo, um dos exemplos que a gente vê, que foi no reinado de Jeoaquim, que este rei, ele estava desperdiçando todos os recursos públicos e usando todo o trabalho escravo para construir um novo palácio para si. Isso aí está lá em 2 Reis, capítulo 23, até versículo 34, capítulo 24 também. E Abacuque viveu isso, vendo o dinheiro sendo usado indevidamente para benefício próprio e tantas outras coisas, cidades sendo construídas com sangue, onde o povo tinha que trabalhar até sangrar. Então era algo que estava doendo, ele estava em crise. E aí vem o clamor de Abacuque. Ele cria na profecia. Ele sabia que a palavra que veio para a vida do povo veio de Deus, mas ele clamou a pessoa certa. Essa é uma das primeiras lições que eu vejo aqui. Como abraçar a obra missionária. Como uma igreja pode abraçar a obra missionária. Nós abraçamos, queridos, clamando a pessoa certa. Clamando ao Senhor. Isso está no versículo que nós lemos. Até quando? Porque ele não entendia as coisas, os caldeus estariam para pegar os judeus como se fossem peixes. Se você tem visto as guerras, como na Síria, como tantos países que nós temos visto ultimamente em guerra, o desespero. E qual tem sido a nossa posição? De clamor ou de indiferença? De clamor, humilde na presença de Deus, ou graças a Deus que a guerra não é aqui. Graças a Deus que a guerra não chegou até nós. É algo para nós analisarmos a nossa vida de intimidade com Deus, nossa vida de estar na presença de Deus. Abacuque clamou a pessoa certa, Abacuque clamou ao Senhor. Outra coisa na história dele que nós lemos aqui, o capítulo 2, ele subiu a torre de vigia, ele foi a um lugar para ouvir Deus. Ele não só clamou a pessoa certa, ele foi ao lugar certo, na crise existencial que ele estava, ali do mal, entre ver o mal contradizendo a bondade de Deus. Isso é explícito no livro dele. Isso tem um nome, né? Teodiceia, que é um termo derivado do título da obra de ensaio um nome difícil aqui, né? Leibniz, que justifica a existência de Deus, a bondade de Deus, a partir da discussão do problema do mal. Se Deus é bom, por que tanta coisa ruim acontece? Alguém já te perguntou isso? Muitas vezes as pessoas estão perguntando, e nós vemos Abacuque posicionado, sem confusão, crendo e clamando, e aí ele fica na torre de vigia e Deus responde. Aí a resposta que vem de Deus não é a resposta que agrada. Eu parei até o versículo que nós gostamos de ouvir, viu, gente? O meu justo viverá pela fé. Mas nós vamos dar sequência, esse versículo nós vamos voltar nele no final. Quando ele subiu à torre de vigia, e Deus respondeu ao seu clamor, Deus não respondeu da maneira que ele queria. E ele falou, eu estou aqui para ouvir, eu vou me posicionar para ouvir o Senhor. E aí Deus fala para ele o quê? Escreve a visão. Escreve a visão de maneira que aquele que passa correndo consegue ver. Você já sabe o que Deus inventou, né? O que a gente passa correndo, quando você está na estrada, você consegue ler? Outdoor. Então, desculpa quem descobriu o outdoor, porque realmente foi o Senhor. Agora, a lista do que estava escrito no outdoor que Deus mandou, é que já estava complicando demais a vida de Abacuque. Escreve o que esse povo tem.
Tá? Depois você lê todo o capítulo 2, que você vai ver versículo por versículo. Falta de honradez, esse povo não me honra. Ganância, quanto mais tem, mais quer. Não tem ninguém assim nesses dias. Empreendimento e edificações sanguinárias, o que eu falei, o povo tinha que trabalhar até sangrar para dar um resultado. Também não existe isso, não tem nenhum patrão te esfolando, fazendo você trabalhar demais. A gente não conta com essas coisas não hoje, não é? Por isso que eu falo, Abacuque parece que está aqui no nosso meio. Incrível como a palavra de Deus é viva e atual. Outra coisa na lista que tem aqui, libertinagem. Irmãos, olha a marcha que esteve a semana passada, que afronta ao povo de Deus. Quem viu pelas redes sociais, que afronta ao povo de Deus. Libertinagem, abusos, tantas coisas, né? Idolatria, sem fim, muita idolatria. E por todas essas práticas, viria o castigo de Deus dos babilônicos para o povo de Deus, porque o povo de Deus também estava se corrompendo entre guerras e idolatria, estava confusa a história deles, e Abacuque se posiciona, e mesmo com a resposta de Deus, mais um impacto na nossa vida, no capítulo 2, versículo 20, aliás, no versículo 14 primeiro, ele fala, vocês podem fazer todas estas coisas, mas um dia a glória do Senhor encherá toda a terra. Olha a fé desse homem. E no versículo 20 do capítulo 2, ele fala, cale-se diante, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A consciência de que justiça e graça vinha do trono de Deus, vinha do templo do Senhor. A figura do templo no Antigo Testamento é figura que representava lugar onde Deus se manifestava. E hoje nós temos, até hoje, aqui é um lugar que Deus se manifesta. Por quê? Porque nós estamos aqui, amém? Esse templo vazio é totalmente vazio. Deus se manifesta. Abacuque tinha essa consciência que traz a figura da soberania de Deus. Existe mal, existe bem. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Este homem estava posicionado na sua torre de vigia. Recebeu uma lista que contrariava, só aumentava a sua crise. Porém, ele não se abalou, não se abateu. Ele permaneceu reconhecendo a soberania de Deus. Ele verbalizou isso, externou isso diante de Deus e diante das pessoas. Nós abraçamos a obra missionária, meus queridos, posicionados em Deus. Ainda que estamos vendo tanta situação caótica, não abrirmos mão. Os outdoors estão aí. Estão claros para todos nós. Nós precisamos ter essa declaração de soberania de Deus. E nos calar perante a santidade do Senhor e a sua soberania, que não perde, nunca perdeu e nunca perderá o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Este homem tem no seu livro, isso foi no capítulo 2, este homem, Abacuque, no seu livro, no capítulo 3, no Velho Testamento é contado como um salmo, pela expressão que ele faz, até nós cantamos esse cântico, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não mudo de posição. E o final do texto do capítulo 3, fala que ele fará os meus pés como o da corça, e vai me fazer saltar e andar em vitória. Na Bíblia a mensagem diz, Deus me fará andar em vitória. E agora concluindo a parte de Abacuque, porque vai vir a nossa parte, amém? Meu Deus, essa foi a parte de Abacuque. Não quer saber a sua parte, a gente já encerra aqui. Amém ou não amém? Tá bom, tem a minha parte, irmãos. Tem a minha parte. A primeira delas que me fascina, que é o versículo que nós deixamos para trás e abrimos aqui a leitura. O meu justo viverá pela fé.
Tantos anos, um livro tão pequeno, um homem de uma história que não se sabe muita coisa dele, deu base ao apóstolo Paulo a escrever a doutrina da justificação pela fé. Nós temos esse texto em Romanos, em Hebreus: o justo viverá pela fé. A base da fé cristã é a fé, amém? Nós somos salvos pela graça. Nós recebemos justificação pela graça do Senhor. A obra foi completa. O que eu quero trazer para você é que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele segura a história nas suas mãos. E essa história ainda não acabou. Esta história tem um segmento. E o segmento dessa história é o teu caminhar com o Senhor e o meu caminhar com o Senhor nesta terra, andando na fé em Deus. Aleluia. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar o Senhor. Para você que nos visita nessa noite e não sabe o que é fé, a palavra de Deus nos ensina, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Nós andamos pelo que nós não vemos, isso é fé. Nós cremos no Senhor. E este homem, Abacuque, lá atrás, já vivia isso. E se está escrito aqui, é alimento para a nossa vida, é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso viver diário, é alimento para aquele dia que você está igual ao capítulo 1. Até quando, Senhor? Eu tenho um casal de amigos que eles não ligam mais a televisão em casa, para não ver mais má notícia. Eu fui visitá-los, aí, o que interessante, não tem televisão? Tem. Ele fez um armário assim de correr, e o armário fecha, ele deixa a televisão fechada lá, para não ver mais má notícia. Até quando nós vamos clamar? Nós vamos clamar enquanto tivermos vida, ou até o que Ele volte para nos buscar. Gente, justificação, a obra da justificação é para nós vivermos intensamente em dias difíceis. Em dias que nós estamos assim pensando: Deus, amanhã não vai dar. Ou talvez você esteja aqui muito bem na sua vida. Glória a Deus. Este alimento para a sua alma, para você saber que todas as coisas que você tem vêm dEle. Que tudo que Ele tem, que Ele te deu, você possa glorificar e usar para que o nome dEle seja proclamado até os confins da terra. Amém? Hoje nós vemos julgamento de nações, hoje nós vemos tantas coisas acontecendo. E eu fiquei um pouco em conflito, falei: Senhor, o que nós vamos fazer com a história de Abacuque, se é tantos anos lá atrás? Mas sabemos que é alimento para a nossa alma. E o meu desafio para nós, nessa noite, como igreja missionária, meus queridos, é nós, em primeiro lugar, o que foi que você trouxe a Deus nessa noite? Verbalize e clame ao Senhor. Abra a tua boca e verbalize: Senhor, até quando eu vou aguentar isso? Até quando vamos ver isso? Só que verbalize posicionado na torre de vigia. Onde é a sua torre de vigia? Na minha casa, o meu quarto é a minha torre de vigia. É meu refúgio de clamar a Deus, de buscar ao Senhor incessantemente. Onde fica a tua torre de vigia? Como está o teu posicionamento na torre de vigia? Então, queridos, verbalizar com consciência tudo que nós temos aqui, tudo que nós precisamos. Nós temos trabalhado com plantação de igrejas. Cada cidade nova que nós entramos é um novo desafio. E nós entramos agora na cidade de Osasco. Estamos aqui em São Paulo. E nós clamamos a Deus até entrar. Foi muito complicado conseguir casa ali para alugar. O pastor Rogerinho já estava com uma célula que uma irmã se converteu e começou a célula para trazer e convidar as pessoas da empresa que ela trabalha, e eles estavam ali na célula já há cerca de 1 ano, e o pastor Nilton falou: então vamos mudar de Mogi e colocar o treinamento missionário ali. E eu falei: opa, grandes desafios, liderança nova, equipe nova, foi tudo novo, e lá nós estamos. E terça-feira agora já vai ter a multiplicação da célula, porque uma célula teve 30 pessoas, a pastora Eliane estava lá. Então, nós temos que entrar em cada desafio posicionados na torre de vigia.
posicionados na torre, porque o Senhor é que vai multiplicar, o Senhor é que vai abrir portas. Eu não sei no teu trabalho, no teu dia a dia, eu não sei se há amarrações na sua vida que têm impedido você de abraçar a obra missionária que Deus quer colocar na sua mão. Eu sei que Deus responde, o Senhor responde, porque no capítulo 2 nós lemos aqui, Deus respondeu. Deus falou claramente a ele. Então mantenha-se na torre de vigia, absorvido por ele totalmente. Clame ao Senhor. A lista é muito grande. A lista é enorme. Aqui em Abacuque eu não falei, mas a lista do capítulo 2 são os ais, né? Tem 5 ais. Abacuque começa, ai daquele, ai desse, ai daquele que está em ganância, que está roubando, que está mentindo. São 5 ais. Onde nós estamos? Nos ais ou no clamor a Deus? A gente está dodói, ai, 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 ui, ui, ui. Ou nós estamos posicionados com Deus, no clamor a Ele? Nos manter na torre de vigia, reconhecendo a soberania de Deus. Outro ponto aqui da nossa posição. Clamar ao Senhor, estar na torre de vigia. E outra coisa que eu vejo, continuar esse clamor, sabendo que um dia você vai saltar muralhas com Ele. Saltar muralhas com Deus. Como que está o nosso coração diante de Deus? Na dor dos ais, das coisas que temos visto, tem acontecido. Queridos, nos anos 80, nós começamos a nossa vida missionária aqui. A Igreja Batista Peniel, eu vim para cá e por conta de sempre evangelismos que nós fazemos. E a situação, naquela época, era complicada, difícil financeiramente. E foi a época, nos anos 80, se você entrar na história de missões, você vai ver que a igreja brasileira começou a enviar missionários em tempo de crise. Por isso que nós vivemos hoje, eu lembro do que o Senhor fez lá atrás, no envio de missionários, os primeiros missionários que nós mandamos já para o Peru também, tantas coisas, tantas dificuldades, estiveram lá. Começamos a plantar igrejas aqui também no Brasil, e foi em tempos difíceis também, mas nós temos o justo que vive pela fé e clama a Deus, por isso estamos onde estamos. Então, qual é o teu clamor nesta noite? Se você olha uma crise, se você está em meio a uma crise existencial, eu estou aqui nessa noite para falar para você que no nome de Jesus, Deus está aqui para ouvir este clamor, porque Ele não quer que você ande amarrado, sem abraçar a obra e sem se envolver com o que Ele está fazendo. Deus está fazendo, vidas estão se convertendo. Qual a dificuldade? Há bloqueios na mente de entendimento. Hoje no Brasil nós falamos de um número expressivo que se chama os desigrejados. Eu já falei isso numa outra mensagem aqui. São aquelas pessoas que ficam em casa e se alimentam apenas de culto por internet, boa leitura e não querem mais estar na igreja. Queridos, nós somos corpo de Cristo, amém? Um corpo não anda o pé sozinho para um lado, a mão para o outro fica em casa. Não dá certo. Não dá certo. Corpo de Cristo. E eu lembro que eu estava em Curitiba o mês passado e compartilhei lá na igreja sobre isso. E um irmão tinha procurado o pastor antes do culto para conversar. E eu ministrei a palavra de Deus e falei sobre os desigrejados. No término do culto, foi muito interessante que o pastor falou assim: irmã, a senhora foi boca de Deus hoje. Eu falei, amém, glória a Deus. Porque o irmão estava procurando o pastor antes do culto para dizer que ia ser crente em casa. Aí o pastor falou para ele, tudo bem, não vou conversar com você antes do culto, podemos conversar depois do culto? Aí ele, tá bom, pastor, a gente conversa depois do culto. Aí depois do culto o pastor conversou com ele, foi chamá-lo para conversar. Não, pastor, eu quero célula na minha casa no sábado, tá? Glória a Deus! Queridos, vamos aplaudir ao Senhor! Aleluia! Está na mente. Só Deus sabe como a tua cabeça entrou aqui dentro hoje. Mas Ele está aqui para desbloquear isso. Nós estamos no santo templo de Deus. E estamos aqui para clamar a Deus. Clamar com intensidade, queridos. Clamar até que Ele nos ouça. Clamar sem desistir pela nossa nação. Pelos nossos bairros, por nossas ruas.
clamar cada pessoa que você tem contato. Irmãos, se nós pudéssemos desenhar um mapa de alcance de pessoas aqui, imagina até onde nós chegaríamos. Porque eu sei que aqui nós temos pessoas que trabalham fora da cidade, em outros estados, pessoas que trabalham viajando, pessoas que têm a oportunidade de sair do país e voltar. Olha o alcance. Você é importante na obra de Deus, porque você tem um preço de sangue. Nós temos preço de sangue. Eu digo aqui nessa noite, nós temos 2 campos aqui. Ou o coração que não se comprometeu com Jesus é o campo missionário, ou você é o campo que é um missionário. Onde você vai tem campo para trabalhar. Onde você vai anunciar a palavra de Deus. E Deus quer te atingir nesta noite. Uma igreja formada de justos, uma igreja que anda pela fé, uma igreja que ama a palavra de Deus e não abre mão da sua palavra, uma igreja que obedece o ID no clamor, no sustento e no envio missionário, uma igreja que realmente entende o que é campo missionário, é uma igreja comprometida, é uma igreja abraçada com o Senhor. Amém ou não amém? Eu sei que você talvez esteja aqui falando assim, eu não quero abraçar, eu quero que Deus me abrace. Hoje eu cheguei aqui mais para Deus me carregar do que eu carregar qualquer coisa. E eu quero orar, nós queremos orar nesta noite. Quero orar com a tua vida. Porque eu creio na manifestação do poder de Deus neste lugar. Eu creio que tudo parte da motivação do nosso coração. E se o teu coração está desfocado, a tua motivação está desgastada. A tua fé, você já nem sabe mais. Já creu em tanta gente, foi enrolado. Já creu em tantas pessoas e não acredita mais em nada. É com você que eu estou falando nessa noite. Sabe o que é você funcionar às vezes na engrenagem? Mas nessa hora, deixa o Senhor tocar no profundo do teu coração, no mais íntimo da tua alma. Com crise ou sem crise, deixa o Senhor penetrar no íntimo. Sabe aquela engrenagem que você já acorda, o despertador já toca, você já levanta, já sabe que tem que trabalhar, já sabe que... E vai, segunda, terça, quarta, aí vem quinta, ou terça está na célula, ouve uma palavra, faz uma meditação, mas daqui a pouco murcha de novo. Sabe por quê? Você não deixou Deus tocar na raiz do que está te embaraçando, te amarrando, te impedindo de florescer a Deus. Eu quero encerrar com o capítulo 3, onde Abacuque, no versículo 2, ele fala: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Ele está orando na torre de vigia e está pedindo avivamento. E depois vem o que eu disse que é tido como um salmo. O Senhor, versículo 4 em diante. Versículo 17 em diante, Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre do canto para o instrumento de cordas. Ao mestre para o instrumento. Vem do mestre para o instrumento. Obra missionária, Deus precisa dos instrumentos que foi criado por Ele. Você e eu. Vamos nos colocar em pé. Quero pedir e orar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, entre e haja com profundidade nesta noite. Nós estamos sim no culto missionário, mas se o teu peso não consegue deixar você discernir o quão você é valioso para Deus, você precisa do poder de Deus sobre a sua vida.
que Ele acrescente fé. Que Ele acrescente fé nos nossos corações. Talvez você não acredita no seu potencial. Talvez você não acredita em projetos que você mesmo está fazendo andar e não está vendo que está como você gostaria. A resposta que veio de Deus para Abacuque, ele também não gostou da resposta, mas veio de Deus. E eu quero orar contigo nessa noite. Se você quer fazer essa dedicação ao Senhor, eu quero clamar junto contigo nesta noite. Senhor, aqui está a minha vida. Mestre, eu quero ser um instrumento. Mestre, eu estou bloqueado mesmo, eu estou bloqueada, estou amarrado. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Eu quero orar contigo nesta noite. Que nesta ministração de adoração, você fique à vontade e venha aos pés do Senhor. Nós queremos estar orando contigo e clamando para que você veja o salto grande que você vai dar, porque o Mestre está contigo, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Oh, de todos meus temores, me esvazio de todas as dúvidas. peço aos pastores que já estejam aqui à frente. Vamos clamar juntos aqui na frente, com os irmãos que estão se chegando. Pois eu já não me pertenço. Oh, Espírito Santo. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo egoísmo. Me esvazio da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e essa geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Me esvazio de todos meus temores. Me esvazio de todas as dúvidas. Me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo egoísmo. Me esvazio da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e essa geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim
glória a Jesus. Senhor Deus, eu creio, Deus, que a Tua palavra alcançou cada um dos nossos corações nesta noite. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a clamarmos a Ti, não a clamarmos a terceiros, mas a clamarmos a Ti, no nome de Jesus, a nos manter, Senhor, posicionados contigo, posicionados na torre, de onde virá, Senhor, o socorro, de onde virá a resposta. Ó Deus, nós cremos, como temos declarado aqui, é o ano da bondade do Senhor, e que esta bondade se estenda na nossa vida, a outras gerações, e que nós possamos alcançar pessoas, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua bondade. Espírito Santo de Deus, eu oro repreendendo todo embaraço, todo laço, ó Deus, todo diagnóstico do inferno sobre a vida do Teu povo, todo plano maquiavélico, todo espírito de morte, em nome de Jesus, seja morte física, seja morte, Senhor, espiritual, seja morte, Senhor, nos negócios, profissionalmente, em nome de Jesus Cristo. Haja vida, pois ainda que o fruto da oliveira minta, nós confiaremos no Senhor. Nós clamamos ao Deus da nossa salvação e cremos que em Ti a resposta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.